Vamos mergulhar direto num assunto simplesmente genial hoje. Nós vamos desbravar uma comparação absolutamente fascinante que o material original faz. Existe um paralelo incrível entre a segurança de redes de computadores e os nossos mecanismos de defesa espiritual. É uma maneira muito prática, uma roupagem totalmente moderna para visualizar conceitos que são literalmente milenares. Sabe aquela proteção de ponta de um servidor? Pois é, ela tem muito a nos ensinar sobre como blindar a nossa própria mente. A gente sempre ouviu falar muito sobre as armas ativas, né? Aquelas coisas de batalha espiritual, como orar, confessar, repreender. Isso tudo age como um antivírus. É uma defesa ativa que ataca a ameaça depois que ela já está tentando bagunçar o sistema. Mas a grande sacada aqui é o firewall, que é a nossa defesa passiva. O firewall não sai para ataque. Ele simplesmente fica lá, controlando o tráfego, barrando entradas maliciosas antes mesmo que elas consigam acessar a rede. A grande pergunta que fica é: a nossa defesa passiva está ativada no dia a dia? Para entender toda essa arquitetura de segurança, nós vamos passar por 5 protocolos essenciais. 1. O firewall espiritual. 2. Acessos e vulnerabilidades. 3. Táticas do invasor. 4. Servidores espelho. E, por fim, 5. Hábitos de segurança passiva. Então, bora iniciar o sistema com o primeiro ponto, o firewall espiritual. Pensa comigo. Nessa arquitetura, os nossos sentidos físicos funcionam exatamente como portas de rede na informática. A visão, a audição, são esses os portais por onde o fluxo de dados entra e acessa o núcleo da mente e da alma. É exatamente por isso que um firewall rigoroso é tão vital. Sem ele, qualquer dado tem permissão para entrar e sair. Fica o alerta máximo para monitorar o que a gente tem deixado passar por essas portas. E isso ilustra muito bem o perigo de deixar as portas escancaradas. Sem um firewall configurado, entidades hostis começam a injetar o que a gente pode chamar de pacotes de dados maliciosos. São aqueles sussurros, pensamentos repentinos do tipo: nossa, eu odeio essa pessoa, ou preciso de um divórcio urgente, ninguém me ama, eu não valho nada. O perigo gigantesco é que, sem proteção passiva, a gente acaba acreditando que esses pensamentos surgiram naturalmente da nossa própria cabeça. Mas na verdade não, eles foram dados externos inseridos de fininho na nossa rede. E onde é que fica a vulnerabilidade que permite isso? O código-fonte dessa explicação está lá na carta de Tiago. O texto explica direitinho como os nossos próprios desejos internos são explorados. A tentação vem desses desejos, que nos seduzem, geram um erro e, por fim, colapsam o sistema, causando a morte. Ou seja, a brecha geralmente não é um vírus inédito inventado do zero pelo invasor. Ela já existe nas inclinações não vigiadas do próprio ser humano, prontas para serem exploradas como uma porta dos fundos. O que nos leva diretamente ao ponto 2: acessos e vulnerabilidades. Agora é hora de rodar aquela auditoria pesada no sistema. Onde é que a nossa fronteira é mais fraca? Será que é na área do dinheiro, no romance, na vaidade, na busca por poder? O texto é cirúrgico aqui. Descobrir uma fronteira fraca não é motivo para jogar a toalha. A velha desculpa de que a carne é fraca não cola num sistema seguro. Na estratégia de TI, descobrir um ponto cego é um alerta vermelho para reforçar imediatamente aquela defesa, e não um convite para aceitar o ataque. E como esses ataques acontecem? Esse é o nosso ponto 3, táticas do invasor. O hacker, nesse caso o invasor espiritual, tem um protocolo muito específico. São 3 passos calculados. Primeiro, explorar a vulnerabilidade que a gente acabou de falar. Segundo, enviar um presente muito atrativo, que é a tática do phishing. E terceiro, lançar um ataque de sobrecarga total, o famoso DDoS, para derrubar de vez a máquina. Vamos dar um zoom nesses 2 últimos. A ideia de phishing espiritual é simplesmente brilhante. Assim como um cybercriminoso manda aquele e-mail com algo que a pessoa quer muito clicar, o phishing espiritual chega como uma tentação disfarçada de presente, um alívio que parecia muito necessário na hora certa. O exemplo claro do texto é Jesus no deserto, sem comer por 40 dias. A isca do invasor não foi algo bizarro, foi pão. A isca sempre parece a solução perfeita que o sistema quer processar no momento de maior carência. É um verdadeiro cavalo de Troia. Mas e se a isca do Fischer não funcionar? Aí a tática vira força bruta. É o ataque DDoS, o ataque de negação de serviço. A intenção aqui não é oferecer nada tentador, mas jogar tanto tráfego, tanta demanda em cima da pessoa, que o processador bate 100% de uso constante. É exaustão e distração pura. O resultado: quando algo realmente vital exige atenção, o sistema travou. Isso gera um burnout completo. A pessoa fica isolada, exausta e completamente vulnerável para invasões piores.
E olha que dinâmica impressionante que o texto pontua. Na informática, existe a botnet, que é uma rede de computadores de pessoas comuns infectados de forma invisível que os hackers usam para atacar outros alvos em massa. No mundo espiritual, pessoas boas agem sem querer como essas máquinas infectadas. Quando a gente baixa a guarda, o nosso sistema pode ser usado para sobrecarregar, criticar ou atrapalhar quem está do nosso lado, sem que a gente sequer perceba que virou um roteador de ataque do inimigo. Quer um exemplo clássico? Aconteceu com o apóstolo Pedro. Ele tenta, com a melhor das intenções humanas, desviar Jesus de sua missão mais difícil. A resposta de Jesus foi pesada. Afaste-se de mim, Satanás. Isso ilustra de forma perfeita como um grande amigo, um aliado super próximo, pode atuar temporariamente como esse proxy involuntário. Naquele momento, a máquina de Pedro estava roteando o tráfego da rede adversária. Entrando no ponto 4, servidores espelho, e esse é o nosso plano de contingência. Em TI, quando um servidor principal cai, o que a gente faz? Puxa os dados dos servidores espelho. Eles mantêm cópias exatas de backup espalhadas em locais seguros. Se há uma falha crítica, o espelho assume. E qual é a analogia aqui? Os espelhos representam o congregar, a comunidade. A comunidade de fé tem os arquivos de backup. Se alguém sofre um ataque contínuo e fica enfraquecido, corrompido, é a convivência com o coletivo que vai lá e restaura a pessoa, reinstalando os dados originais e salvando o sistema. Dentro dessa rede tem uma diferença bem clara. Os líderes visíveis são os servidores expostos. Como eles estão na linha de frente e têm muita visibilidade, é lógico que eles recebem a carga mais pesada de ataques. Por outro lado, os outros membros funcionam como servidores ocultos. Podem não estar no holofote processando tráfego pesado, mas eles guardam os dados de backup mais vitais. Numa crise geral de sistema, são esses servidores ocultos que mantêm a rede viva. E chegamos ao nosso quinto e último protocolo, hábitos de segurança passiva, a manutenção do dia a dia. Tem uma frase que mata a charada sobre segurança da informação. Ninguém acorda cedo e fala, hoje eu vou destruir meu próprio computador. Sabotagem intencional contra si mesmo é algo super raro. As grandes brechas de segurança acontecem por pura distração e péssimos hábitos. É tipo o usuário que fica clicando em tudo que é link suspeito na internet sem pensar. O desleixo é a maior ameaça. É exatamente por isso que a gente precisa instalar rotinas de manutenção rigorosas. Quais são os hábitos essenciais? Filtrar o que a gente consome de mídia, afinal, é a porta da rede. Desconfiar sempre de almoços grátis ou propostas boas demais, que a gente já viu que é phishing puro. E rodar os diagnósticos. Estudar os textos sagrados todo dia e congregar toda semana não é só tradição pessoal, é o patch de atualização de segurança para impedir que o sistema trave. E a mensagem principal desse conceito de cibersegurança espiritual é fenomenal. Em nenhum ambiente de tecnologia sério, a gente espera o vírus atacar para só depois pensar em comprar um antivírus ou ligar o firewall. A proteção robusta já tem que estar lá, rodando silenciosamente no plano de fundo, muito antes do problema aparecer no radar. O que nos deixa com a pergunta de $1 milhão. A gente sabe que ataques vão acontecer. Vai ter pacote malicioso, vai ter isca de phishing, vai ter ataque DDoS de exaustão na nossa vida. Diante de tudo isso, vale refletir. O seu firewall passivo está ativamente configurado hoje, agora? Ou as portas estão totalmente escancaradas, só esperando o invasor entrar? Fica aí o convite para todo mundo abrir as configurações do próprio sistema e dar aquela checada urgente.